Olá, bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando especificamente a função tangente. Só que nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar uma regra geral. Na verdade, a gente vai generalizar o estudo da função tangente. Isso significa o quê? Que eu vou apresentar a vocês uma estrutura geral que serve para todas as funções tangentes que porventura vocês estiverem trabalhando, mas também eu vou apresentar a vocês uma estrutura geral que sirva para todos os domínios, todas as imagens e todos os períodos de todas as funções tangentes. Então a gente vai trabalhar hoje a generalização do estudo da função, ok? Vamos começar. Tudo que a gente tem estudado até hoje, particularmente para a função tangente, giram sobre essa estrutura aqui, ó. F de x igual a tangente de x. Essa estrutura, essa função tangente, é a mais simples de todas elas. Isso significa que, a partir dela, as funções tangentes vão aumentando a sua sofisticação, o seu grau de complexidade. Mas essa é a mais simples de todas. Por conta disso, a gente chama essa função de função primitiva. O próprio nome, gente, já te sugere alguma coisa. Função primitiva, primária, inicial. Isso significa que todas as outras são secundárias. Todas as outras são uma espécie de desenvolvimento a partir dessa primitiva, ok? Você pode até trocar o nome da função. Por exemplo, ao invés de trabalhar a função f, você chama de função g, só que ficaria g de x igual a tangente de x. Tu pode trocar a função f por uma função h. Aí ficaria h de x igual a tangente de x. Você pode, ao invés de trocar o nome da função, você pode mudar a própria variável da função, no caso, variável x. Então, você pode, por exemplo, falar f de y igual a tangente de y. F de t igual a tangente de t, f de alfa igual a tangente de alfa, e assim por diante, ok? Bem, se essa é a mais simples, então quer dizer que eu consigo criar uma regra geral que trabalha desde as mais simples, passando pelas funções intermediárias, até as funções tangentes mais complexas possíveis? Sim. Qual é a cara, então, dessa função tangente que serve para todas as outras? A cara dela, a apresentação, é exatamente essa aqui, ó. F de x igual a mais ou menos b, que multiplica a tangente de um determinado ângulo. Qual ângulo? Regra geral, o ângulo é mx mais n. E aí, muitos de vocês podem estar se perguntando assim: professor, eu desconfio que eu já vi uma fórmula parecida com essa em algum momento, em alguma aula anterior. Aí eu confirmo com vocês que é verdade. Vocês já viram sim algo parecido com isso. Quando vocês estudaram a função seno e também a função cosseno, eu apresentei a vocês também uma regra geral para elas. A única diferença é que lá na função seno, a regra geral apresenta aqui seno de mx mais n. E na função cosseno, a regra geral apresenta aqui cosseno de mx mais n. O resto, gente, toda essa estrutura aqui, ó, é rigorosamente igual. A regra geral para seno, cosseno e tangente tem essa mesma estruturação. A diferença é que você vai apenas trocar as funções tangente, seno e cosseno, dependendo, obviamente, né, do problema, do exercício que você estiver trabalhando, ok? Vou colocar para vocês aqui alguns exemplos, só para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que eles podem se apresentar para vocês. Vou criar uma função bem simples, porém um pouquinho mais complexa, sofisticada do que essa nossa primitiva aqui, tá? Vou criar a seguinte função f. Vou chamar todas as funções de f para não precisar de criar uma letra para cada função, tá? F de x igual a 3 vezes tangente de x. Olha só,
é uma função relativamente simples, ok, mas não é a primitiva. A primitiva é apenas a tangente de x. Ó. Aqui você está multiplicando por 3 os resultados dessa tangente, ou seja, ela já é um pouquinho mais sofisticada do que a primitiva. Olha só esse exemplo B que eu posso criar para vocês. Ó. F de x exatamente igual a 2 menos a tangente de x menos 1. Já ficou um pouquinho mais sofisticada, entendeu? Já começou a se afastar bastante daquela primitiva. Olha só, vou separar o quadro aqui, esse pedacinho, eu vou criar mais dois exemplos. Olha só, exemplo C. Eu poderia criar a seguinte função, ó, f de x exatamente igual a 2 menos tangente de x menos π sobre 3. Se você comparar esse exemplo aqui com o exemplo B, ao invés de fazer x menos 1, eu fiz aqui ó, x menos π sobre 3. Já aumentei um pouquinho mais a complexidade, só que essa complexidade a mais apareceu dentro do ângulo, perceberam? E aí você pode ficar inventando modo aqui e aumentando cada vez mais o nível de dificuldade para se operar as funções. Olha só mais um exemplo. Vou criar aqui a função f. f de x vai ser exatamente igual a meio, ó, já coloquei uma fração também, ó, mais 3 vezes a tangente de quem? De um determinado ângulo. Por exemplo, deixa eu pensar aqui em inventar uma coisa qualquer. X sobre 2 mais π. Já é uma função que envolve várias frações, várias complexidades. Mas entenderam qual é a lógica? Basicamente, é isso que a gente tem que trabalhar. Então, você tem que aprender, a partir de agora, entender que se trata de uma função tangente e, principalmente, identificar os coeficientes numéricos da função. Você tem que identificar o coeficiente A, você tem que identificar o coeficiente B, o coeficiente M e o coeficiente N. Além de tudo, é super interessante vocês identificarem o sinal ó, de mais ou menos que antecede o B. E quem é o B? O B é o coeficiente que multiplica a própria função tangente, ok? Vamos ver isso aqui de uma forma um pouquinho melhor, só para a gente entender o procedimento. Deixa eu colocar aqui para vocês exemplos. Olha só que interessante, tá? Vou criar aqui, eu parei no exemplo D, então vou continuar aqui, ó, exemplos, letra E. Vou criar uma função f de x igual a 0,3 menos 2, que multiplica a tangente de πx mais 1. Já é uma função também relativamente enjoada. Vamos aprender a identificar os coeficientes. O coeficiente A vale quanto, hein? 0,3. Vou até escrever aqui, ó. Coeficiente A é 0,3. Ok. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B ó, é 2. Professor, o coeficiente B não é menos 2? Não tem sinalzinho de menos aqui na frente? Bem, aí a questão é a seguinte. Se você quiser considerar o B negativo, por conta desse sinalzinho de menos que antecede o B, não tem problema. Na verdade tem, tá? Na verdade o problema é o quê? É que na hora que você for fazer alguns cálculos, pode ser que você tenha um trabalho a mais para fazer algumas pequenas conversões, algumas pequenas correções, tá? Não quer dizer que vai dar errado o seu problema, não. Só que você vai ter um trabalho a mais por conta de algumas continhas a mais que você vai ter que desenvolver. Então, por conta disso, sempre que você tiver um sinal de menos na frente do B, você simplesmente descarta, ignora, despreze o valor do sinal de negativo, tá? Considere sempre para efeito de cálculo o B positivo. Então, vou até colocar essa observação para vocês aqui, ó.
para efeito de cálculo, vou escrever aqui, ó, para efeito de cálculo, sempre considerar o valor de B em módulo. Para efeito de cálculo, vírgula, se preciso, tá? Se preciso. E aí, gente, isso vale tanto para a função seno, como para a função cosseno, também para a função tangente, tá? Isso é para efeito de cálculo. Se preciso, sempre, vou completar aqui, ó, sempre considerar o valor de B, vou até colocar B entre aspas aqui, ó, sempre considerar B em módulo. E aí, gente, falou em módulo, falou naturalmente valor absoluto, tá? Em valor absoluto, tá? Isso é simplesmente para facilitar a tua vida, para facilitar os seus cálculos. Por isso que eu escrevi, ó, para efeito de cálculo. Pode considerar o B igual a menos 2? Pode, não tem problema, mas vai te dar um pouquinho mais de apurrinhação, um pouquinho mais de trabalho, ok? Esse para efeito de cálculo, repito, serve para seno, cosseno e tangente, tá? Bem, entendida essa parte do coeficiente A, do coeficiente B, quem é o coeficiente M? O M, gente, ele vai se apresentar dentro do ângulo. Você está trabalhando a tangente de quem? Você está trabalhando a tangente de todo esse ângulo ali, ó. MX mais N. Esse ângulo MX mais N, ele é dividido em duas partes. Uma parte é o que apresenta a variável x, e a outra parte, obviamente, é o que não apresenta a variável x. O que apresenta a variável x é o M. O M é o que acompanha, é o que apresenta a variável x, tá? Aí eu te pergunto, o M aqui, ó, é o π, porque é ele que está acompanhando o x. Então, vou escrever exatamente essa informação, ó. M é igual a π. Óbvio que o N é o que não acompanha, né? É o que sobrou. No caso, o N é igual a 1, ok? Então, gente, fica essa dica, tá? Identificar os coeficientes numéricos, identificando bem para não confundir, mas principalmente, sempre que você for considerar o B, caso ele seja negativo, descarta o sinal de negativo, trabalha o B em valor absoluto em módulo, ou seja, o número sem qualquer tipo de sinal, tá? Vou criar aqui mais um exemplozinho F, porque é importante que vocês tenham bem conscientes essas informações. Olha só, vou criar aqui, ó, 1/5 menos, vou colocar de propósito aqui, tá? Menos a tangente, e aí eu quero que vocês tomem muito cuidado aqui, por favor. Menos a tangente de x sobre 3 mais 2. Tomem, por favor, muito cuidado aqui, tá? O objetivo, de novo, é vocês reconhecerem os coeficientes. Quem é o coeficiente A? O A, ó, é 1/5. Então, tá aqui, ó, A igual a 1/5. Ok, tranquilo. Quem é o B, coeficiente B? Gente, tem o sinal de menos na frente da tangente. Ok, mas na frente da tangente também tem 1, ó, porque é menos 1 vezes a tangente. Então, o B é menos 1, ok, mas para efeito de cálculo, considere o B em valor absoluto em módulo sem o sinal. Então, B é igual a 1. Show de bola. Agora, tu vai identificar o M. Gente, o M é o que acompanha a variável dentro do ângulo. O ângulo é isso tudo aqui. A parte da variável é x sobre 3. Aí eu te pergunto, quem é o M? É o 3? Não, tomem cuidado. Vou escrever aqui no cantinho para vocês, ó. Quando você faz, por exemplo, x sobre 3, você não está trabalhando o x dividindo por 3? Dividir por 3 não é o mesmo que considerar 1/3 do x? Sim. Então, na verdade, x sobre 3 é 1/3 do próprio x. Então, gente, o M, na verdade, vale quanto? Vale 1
terço. Então, por favor, tomem cuidado com essas frações, porque elas realmente podem confundir vocês, tá? M é igual a 1 terço. E o N, obviamente, é o pedacinho que ficou sozinho ali, ó. N igual a 2, ok? Bem, feita essa apresentação inicial, entendidos bem essa parte dos coeficientes, esse cuidado com o menos que antecede o B, o que a gente vai fazer com vocês agora? Eu vou apresentar algumas formulazinhas básicas para que a gente possa generalizar também o domínio, a imagem e o período. Vou separar o quadro aqui, simplesmente para não fazer bagunça, tá? Então, um minutinho, por favor, que a gente, daqui a 2 horas, a gente termina. Não, brincadeira, não vai demorar esse tempo todo não, ó. Estou separando aqui para ficar bonitinho para vocês, para a gente ganhar espaço no quadro, ok? Então, até aqui, eu acho que ficou bem dividido, show de bola. Então, agora, a gente vai lá para a parte de cima. Vou escrever aqui, ó, observe, OBS, observe. Gente, olha que super interessante aqui. Eu vou trabalhar o domínio, ok? Depois eu trabalho a imagem e, por fim, eu trabalho o período. Vamos começar a trabalhar o domínio. A gente já aprendeu que dá para você calcular a tangente de qualquer ângulo, ok? Você consegue sim trabalhar a tangente de qualquer ângulo, tá? Porém, tem 2 ângulos que a gente não pode trabalhar. A gente, quando está trabalhando a circunferência trigonométrica, não tem como a gente calcular a tangente de 90 graus, não tem como a gente calcular a tangente de 270 graus e também não tem como a gente calcular a tangente de qualquer outro ângulo que caia ou nessa parte de cima, ângulo congruente a 90 graus, ou na parte de baixo, ângulo congruente a 270 graus. Então, significa o seguinte, que os ângulos dentro da tangente, na função tangente, têm algumas limitações, e é aí que eu quero que vocês observem. Então, olha só, quem é o ângulo, regra geral, na função tangente? Regra geral, na função tangente, o ângulo é isso aqui que eu estou destacando para vocês, ó. Você calcula a tangente de quem? De mx mais n. Isso aqui é o ângulo. Regra geral, tangente de quem? De mx mais n. Isso eu quero que vocês prestem bastante atenção a partir de agora. Gente, o ângulo, repito, é mx mais n, ok? Isso é o nosso ângulo. Vou reforçar escrevendo aqui para vocês, tá? Esse ângulo pode ser os 90 graus? Não, não pode. Pode ser os 270 graus? Não, não pode. Pode ser um ângulo que caia ou naquela parte de cima ou na parte de baixo? Não, não pode. Então, esse ângulo vai ter que ser diferente de alguns valores, não vai poder ser igual. Então, essa é a dificuldade quando se trabalha a função tangente. A função tangente, a parte difícil dela realmente está na questão do domínio. É aqui que vocês têm que tomar cuidado. Regra geral, preste atenção. Esse ângulo vai ter que ser diferente de quem? De π sobre 2, que é o 90 graus, e a partir dos 90 graus, os intervalos K inteiros de 180 graus que você andar ou para frente ou para trás, ok? Sempre considerando, obviamente, o K, um número do conjunto Z, do conjunto dos números inteiros. Óbvio, gente, né, que você está trabalhando aqui ó, com o ângulo em radianos, poderia ser em graus, 90 graus. Óbvio que aqui você também estaria trabalhando com ângulo de 180 graus, é só substituir. Gente, a limitação na função tangente está no domínio. É o domínio que tem problema. Você pode trabalhar com ângulo qualquer na função tangente, desde que seja diferente de π sobre 2 mais kπ com K inteiro.
tá? Se você sai do 90 graus e anda um intervalo de 180 para a direita ou para a esquerda, tu cai lá no de baixo, 270 graus, entendeu? Se você está lá embaixo, nos 270 graus, e anda um intervalo para a direita ou para a esquerda de 180, tu cai lá em cima de novo. Então, por isso que o ângulo MX mais M tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, com K sendo o número inteiro. Essa expressão, vocês não têm escapatória. Essa expressão aqui, ó, vocês vão ter que decorar, no mínimo, se vocês não conseguirem entender, tá? O ângulo MX mais N tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, ok? Essa é a dificuldade em se tratando de tangente, é o domínio que dá problema. Bem, e a imagem? Deixa eu escrever para vocês aqui, ó. A imagem, vocês vão perceber que é exatamente o contrário. Na imagem, vocês não têm nenhum tipo de problema. Por quê? Porque imaginem agora, na frente de vocês, o eixo da tangente do lado direito da circunferência trigonométrica. Imaginem a origem do eixo da tangente. Valores acima da origem são valores positivos e abaixo da origem são valores negativos. Só que a tangente, ela sai do zero, o eixo da tangente, ela sai do zero e sobe infinitamente para o mais infinito, óbvio. Então ela pega todos os valores positivos que você puder imaginar. Por outro lado, ela cai infinitamente para o lado negativo. Isso significa o quê? Que a tangente vem pegando todos os números negativos possíveis e imagináveis. Entenderam? Então, não tem qualquer tipo de limitação para a função tangente, tá? A imagem é formada por quem? Por todos os números reais que você conseguir imaginar. Você pode representar simplesmente pelo conjunto R ou, caso vocês queiram ser um pouquinho mais sofisticado, vocês representam com intervalo aberto, que vai desde o menos infinito até o mais infinito, tá? Intervalo aberto, você pode representar com par de parênteses. Então, parênteses significa intervalo aberto, que vai desde o menos infinito até o mais infinito, ok? Agora, e o período? O período, gente, vocês têm o seguinte, vou escrever aqui embaixo para vocês, tá? O período de toda e qualquer função tangente, vocês podem calcular por essa formulazinha pequenininha aqui, ó, π sobre módulo de m, π sobre módulo de m. Toda função tangente, como é que você calcula o período? Π sobre módulo de m, ok? E aí eu quero que vocês observem alguns aspectos que eu vou fazer para vocês. Quando vocês estão trabalhando com a função seno, mas também com a função cosseno, quais são as formulazinhas gerais que a gente aprendeu, tanto para seno como também para cosseno? Bem, na questão do domínio, vocês perceberam que o domínio da função seno e da função cosseno é o conjunto dos números reais. Não tem limitação para seno e para cosseno, diferentemente do domínio da função tangente. Entenderam? Enquanto que o seno e o cosseno não tem limitação para o domínio, a tangente tem sim limitação para o domínio. Você pode trabalhar no seno e no cosseno qualquer ângulo que vocês quiserem. Na função tangente, não. Os ângulos vão ter que ser diferentes de certos valores, ok? Lá no seno e no cosseno, quando vocês estão trabalhando a imagem tem sim limitação. Ela vai do intervalo fechado desde o A menos B até o A mais B. E a gente já até aprendeu, por exemplo, ó, que o A menos B é o menor valor, é o ponto de mínimo, enquanto que o A mais B é o maior valor, é o ponto de máximo. Isso significa que a imagem tem máximo e tem mínimo, diferentemente da imagem da função tangente.
A imagem da função tangente não tem máximo, não tem mínimo, porque ela vai desde o mais infinito até o menos infinito. Então, a limitação na tangente não está na imagem. A limitação na tangente está no domínio. E lá no seno e no cosseno, a limitação está na imagem e não tem limitação para o domínio, ok? Isso é fundamental que vocês observem, tá? Bem, lá no seno e no cosseno, quando vocês vão calcular o período da função, que eu vou chamar de período P, vocês calculam por qual formulazinha? Vocês estão lembrados? É 2π, vou escrever aqui, ó, 2π dividido pelo módulo de m. Na função seno e cosseno, regra geral, o período é 2π sobre módulo de m. E na função tangente? Na função tangente, o período, regra geral, vocês calculam por quem? 1π sobre módulo de m. Perceberam a diferença? Enquanto que aqui é 1π sobre módulo de m, lá no seno e no cosseno são 2π sobre módulo de m. Vamos lembrar, eu não vou fazer a demonstração porque não é o caso aqui, não é o momento, mas olha só. Na função seno e na função cosseno, você não precisa de dar uma volta completa na circunferência para que o processo aconteça novamente, para que comece a haver uma repetição. Sim, uma volta completa são 360 graus ou 2π radianos. Por isso, aqui lá no seno e no cosseno, o período está relacionado com 2π radianos. Perceberam? Agora, e na função tangente? Na função tangente, você precisa de dar uma volta completa na circunferência para que você continue pegando todos os positivos e todos os negativos? Não. Você, com apenas 180 graus na função tangente, você já pega todos os positivos e todos os negativos, incluindo zero. Quando você entra no terceiro quadrante, que é um intervalo que vai de 180 a 270, ou de outra forma, quando você entra na segunda metade da circunferência, você já está pegando novamente todos os valores positivos e negativos, incluindo zero, que você já pegou na primeira metade da circunferência. Tá? Então, na função tangente, com apenas 180 graus ou π radianos, o processo já é repetitivo. Por isso que o período da função tangente aparece aqui em cima apenas 1π, ou seja, 180 graus, meia volta, ok? Bem, feita essa abordagem, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai resolver alguns exercícios para a gente colocar em prática todo esse nosso conhecimento, todo esse nosso aprendizado. Vou até separar aqui para vocês, ó. Separar o quadro aqui, ok? E a gente completa essa aula de hoje agora. Vou escrever aqui, ó, exercícios. Vamos começar do começo. Ok, gente? Vamos lá. A ideia aqui é o que? É vocês encontrarem o domínio, a imagem e o período para toda e qualquer função tangente, ok? Então, vou criar o primeiro caso aqui, ó. Quem que eu posso trabalhar aqui? Deixa eu dar uma olhadinha ali nos exemplos que eu criei para vocês. Eu vou trabalhar esse exemplozinho aqui, ó. Vou até pintar aqui de vermelho ou de laranja, né? Para dar um destaque para vocês, ó. Eu vou trabalhar o primeiro exercício aqui, ó, tá? É a letrinha C que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, tá? É o exemplo C. Então, vou repetir ele ali e a gente vai fazer essa abordagem. Exercícios, número 1, f de x vai ser exatamente igual a quanto? Como é que está ali? 2 menos a tangente de quem? De x menos π sobre 3. Show de bola, tranquilo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou identificar os coeficientes A, B, C. Não, gente, não tem coeficiente C não, tá? A, B, M e N, tá? A, B,
M e N. É esse exemplo aqui, ó, que eu estou trabalhando com vocês agora, o exemplo C, tá? Gente, vamos lá. A vale quanto? O A vale 2. Então, vou escrever aqui no cantinho, ó, coeficiente A é exatamente igual a 2. Ok. Quem é o coeficiente B? Observe que na frente da tangente tem o menos. Na verdade, é menos 1. Concorda comigo? Menos 1 vezes a tangente. Mas, para efeito de cálculo, eu vou trabalhar apenas o 1. Vou considerar o B em módulo ou valor absoluto. Ok? Vamos lá. Tangente de quem? A tangente é de todo esse ângulo aqui, ó. Uma parte tem x, que é a variável da função, a outra parte não tem x. A parte que tem x é essa aqui, ó. Quantos x você tem ali? 1x. Então, m vale 1. Então, vou escrever essa informação, ó. M igual a 1. Naturalmente, a outra parte, que é o que não acompanha o x, é π sobre 3. E aí você não tem problema, pode sim trabalhar o n negativo sem qualquer limitação, sem qualquer ressalva, tá? Então, n vai ser igual a menos π sobre 3, ok? A gente já identificou ali quem são os coeficientes. Gente, só um detalhe que eu quero que vocês observem, tá? Lá nessa parte verdinha, aqui em cima, do seno e do cosseno, você tem o domínio, você tem a imagem e você tem o período, ok? Na imagem, você trabalha o A, o B. Tem aqui, ó, o A e o B. No período, você trabalha com o M de Marcos. Então, quais são os coeficientes que você trabalha? A, B e o M de Marcos. Repito, na função seno e na função cosseno, os coeficientes numéricos que vocês utilizam nas fórmulas são os coeficientes A, B e o M aqui no período. A, B e M. Agora, e quando você está trabalhando, por exemplo, na função tangente? Na função tangente, tem o A aqui? Não tem A aqui. Tem B? Não, não tem B. Tem M? Tem o M no período. Perceberam? O N de navio não aparece nem na tangente e nem no seno e no cosseno. Então, gente, repito, tá? Vou até escrever aqui para vocês aqui em cima, tá? Na parte de cima do quadro, ok? Olha só, na função tangente, vocês podem observar que vocês vão usar basicamente quais letras? Apenas uma única letrinha, que é a letrinha M, quando vocês estiverem trabalhando o período, tá? Quando vocês estiverem trabalhando o período, você identifica os coeficientes numéricos, mas de forma bem prática, você vai precisar basicamente do M. Agora, quando você está trabalhando seno e cosseno, quais são as letrinhas ou quais são os coeficientes numéricos que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do A, do B, isso para trabalhar quem? Isso para trabalhar a imagem, ok? Mas também você vai trabalhar o M quando estiver trabalhando com o período, tá? Então, são macetes, são observações, são conclusões que a gente vai anotando, que a gente vai registrando. E aí você vai criando o seu leque de conhecimento, a sua bagagem de informação, tá? E aí você vai montando toda a estrutura de conhecimento da matéria na cabeça de vocês, tá? Então, são observações que vocês têm que estar sempre atentos. Ok, vamos voltar então para a questão número 1 aqui, exercícios número 1. Já identifiquei os coeficientes numéricos, o A, o B, o M e o N. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o domínio, a imagem e o período. Então, vamos começar primeiro, óbvio, pelo domínio, que eu vou chamar de domínio D. Gente, o domínio, sem sombra de dúvidas, é o mais enjoado, é o mais difícil. Se um professor quiser complicar na prova trabalhando a função tangente, ele vai complicar trabalhando o domínio da função tangente, tá? Então, vamos lá. Quem é o ângulo desse meu exercício número 1 aqui?
O ângulo é x menos π sobre 3, ok? Esse daqui é o meu ângulo, isso aqui não pode perder de vista, tá? Isso aqui é o ângulo que eu estou desenvolvendo no exercício número 1. É a tangente de quem? É a tangente de toda essa expressão ali, ó, x menos π sobre 3. A gente sabe que na função tangente, esse ângulo não pode ser igual a determinados valores, ou seja, ele vai ter que ser diferente de certos valores. Vai ter que ser diferente de quem? Daquele parênteses que eu destaquei para vocês aqui em cima. Olha só, essa informação aqui, ó, vocês têm que aprender, decorando ou entendendo preferencialmente, tá? O ângulo, ó, mx mais n, ele vai ter que ser diferente dessa expressãozinha aqui. Essa expressão vocês têm que decorar, tá? π sobre 2 mais kπ. π sobre 2 mais kπ. É essa parte que eu vou colocar lá no exercício. Então, o ângulo vai ter que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, sempre considerando o k, naturalmente, um número inteiro. Ok? O que eu deixo como sugestão para vocês agora? Darem uma pausa no vídeo, entenderem o que foi feito até agora. Uma vez entendido, aí vocês deem um play aí no vídeo e eu continue a aula a partir daqui. Se não entenderam, pausem o vídeo e comecem lá do começo novamente. Senão a gente vai ficar difícil aqui a compreensão, tá? Então, tá. Já criei aqui um método que é para a gente resolver o problema. Qual é o objetivo da função tangente quando a gente trabalha o domínio? É para que seja possível calcular a tangente dentro dessa função número 1, o x dessa função vai ter que ser diferente de quem? Interrogação. Vou repetir. Essa questão número 1, ela fala o seguinte, ó, a função f de x é igual a 2 menos a tangente de x menos π sobre 3. Ok. A pergunta implícita é a seguinte, só dá para você calcular a tangente nessa função se o x for diferente de quem? Essa é a pergunta. Ele não te falou com essas palavras, mas essa é a pergunta. Agora, para que o x seja diferente de alguma coisa, é preciso que antes o ângulo x menos π sobre 3 seja diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, para que o ângulo x menos π sobre 3 seja diferente de π sobre 2 mais kπ, o x vai ter que ser diferente de... Aí eu vou ter que isolar o x e ver quanto que vai dar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou repetir a expressão. Ó. Esse ângulo x menos π sobre 3, ele vai ter que ser diferente de quem? De π sobre 2 mais kπ. Já coloquei ali em cima que o k tem que ser diferente, aliás, que o k tem que ser o número inteiro. E o objetivo agora é isolar o x nessa expressãozinha toda aqui, ó, nessa desigualdade toda, nessa diferença todinha. Tem vários métodos diferentes. Um deles, o mais simples, é o que? Você tirar o MMC de toda essa expressão. Aqui embaixo do x você tem 1, aqui embaixo desse kπ você também tem 1. Então você tira o MMC de 1, 3, 2 e 1. Quanto vai ser o MMC? O MMC entre 1, 3, 2 e 1 vai ser 6, tá? Então vou colocar um 6 aqui único para todos eles. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x, ok, menos 6 dividido por 3, 2 vezes π, 2π, ok, diferente de, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 6 dividido por 2, 3 vezes π, 3π, show de bola, e por fim, mais 6 dividido por 1, 6, 6 vezes kπ,
vai ficar exatamente isso, 6 vezes κ. Uma vez que eu tirei o MMC para todos eles, eu posso simplesmente descartar esse denominador aqui. E aí eu simplifico apenas a parte de cima. Vou repetir a parte de cima, tá? 6x menos 2π vai ser diferente de quem? De 3π mais 6kπ. Show de bola, gente. Agora, qual que é o meu objetivo? É isolar o x, não é? Então, eu vou deixar esse 6x que tem x do lado esquerdo dessa diferença e todo o resto eu vou jogar para o lado direito. Então, esse 2π, ó, que está subtraindo, eu jogo lá para o outro lado com a operação inversa, que é a soma. Então, como é que fica? 6x vai ser diferente de 3π mais 6kπ. Vou repetir, ó. 3π mais 6kπ. E agora eu passo esse 2π que está subtraindo para o outro lado, somando. Mais 2π. E eu continuo a simplificar essas contas todas, tá? Vou repetir aqui, ó. 6x vai ser diferente de... Gente, olha aqui, por favor. Quanto que é 3π mais 2π? Isso aqui vai ser 5π. Não posso somar com esse aqui, ó, porque esse aqui tem um k, tá? Aí eu já deixo até uma dica para vocês. Essa partezinha que sempre vai ter k, eu sempre deixo ela para o final dessa expressão, tá? Então, 6 vezes kπ. Eu sempre deixo essa parte aqui, ó, no final de toda essa expressão. Isso facilita um pouco os nossos estudos, os nossos cálculos, tá bom? Bem, o objetivo é descobrir o valor de x, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 que está multiplicando, tá? E eu posso passar ele para o outro lado, dividindo. Então, vou pegar esse 6 que está multiplicando e jogo para o lado direito dessa desigualdade aqui, com a operação inversa, que é a divisão. Então, do lado esquerdo fica apenas o x, diferente de tudo aquilo dividido por 6. Então, a primeira parte é 5π dividido por 6, ok? E mais a segunda parte, que é 6kπ, também dividido por 6. E aí você simplifica, se der, obviamente, para simplificar. Então, x vai ser diferente de quanto? Dá para você melhorar isso aqui, ó? Não, isso aqui você não tem como simplificar mais essa fração, tá? Então, fica 5π sobre 6. Ok, mas esse 6 aqui eu posso cancelar com esse 6 de baixo. Então, esse 6 anula com o de baixo, te sobra apenas o kπ. Então, 5π sobre 6 mais kπ. Óbvio que o nosso k, ele é um número do conjunto z, do conjunto dos números inteiros. E acabou, tá? Não tem como simplificar isso daqui. E aqui já está bem simples. Ok, gente? Então, olha só. Essa questão, vou colocar até com uma outra cor vermelha aqui para chamar bastante atenção. Esse exercício número 1 aqui, só é possível você desenvolver se você considerar que o x seja diferente de 5π sobre 6 mais kπ. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor? Depois eu faço outras abordagens, tá? 180 dividido por 6, 180 dividido por 6 dá 30. 5 vezes 30, 150. Então, você sai dos 150 graus e, a partir dos 150 graus na circunferência trigonométrica, você anda a partir dele intervalos de 180 graus. Entendeu? Então, se você sai dos 130 graus, 130 não, 150, né? 18 dividido por 6, 3 vezes 5, 15. Você sai dos 150 graus e anda a partir dele intervalos de 180. Esses ângulos não podem ser considerados
Por quê? Por que tem que ser diferente? Porque se eles forem iguais, quando você pegar esses valores de x aqui e jogar dentro da função inicial, na hora que você substituir o x aqui por esses valores e fizer menos π sobre 3, isso significa que vai acontecer o quê? Você vai cair ou no 90 graus ou no 270, e não tem como você calcular a tangente nem de 90 e nem de 270 graus. Então, por isso que o x vai ter que ser diferente desses valores, ok? É mais enjoado, mas é assim que funciona. Qual é o objetivo, então? Simplesmente isolar o x do ângulo, tá? Bem, esse é o domínio. Vou fazer o que agora? Vou fazer a imagem. Gente, a imagem não tem qualquer restrição. A imagem aqui, ó, na função tangente, é qualquer número real. Então, está aqui, ó, não tem qualquer tipo de restrição, ok? E só falta agora calcular o período. O período, a gente sabe que pode calcular pela seguinte fórmula: π sobre módulo de m. π sobre módulo de m, tá? Gente, π sobre módulo de m, você vai precisar do m, só que o m você já descobriu lá em cima. Ó, o m você já tinha descoberto que vale quanto? 1. Então, vai ficar π dividido pelo módulo de 1. E módulo de 1 é 1. Então, a resposta está aqui, ó, π sobre 1, que nada mais é do que π. π radianos, ou, caso vocês queiram colocar a resposta em graus, 180 graus, e finaliza o exercício número 1, tá bom? Essa é a questão número 1. Observem que a parte difícil é o domínio. O domínio, na verdade, não é resolver uma equação, é resolver uma diferença, uma desigualdade. Você não está resolvendo uma igualdade, mas uma desigualdade. O processo é o mesmo de uma equação: isolar o x, moral da história, tá bom? Bem, feita essa questão número 1, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer mais uma questãozinha aqui, ó. Sugestão: dê uma pausa no vídeo, tomem uma água, mas a gente já está na reta final, tá? Eu vou resolver essa questãozinha letra D aqui, ó, do exemplo que eu passei para vocês, tá? Essa expressãozinha todinha vou desenvolver agora. Então, deixa eu mudar aqui a cor do pincel, da caneta. Vamos lá. Vou mudar de quadro, vou representar novamente essa questão. Questão, exercício número 2. F de x vai ser exatamente igual a quem? Vai ser exatamente igual a meio mais 3 vezes a tangente de quem? De um determinado ângulo. Que ângulo? X sobre 2 mais π. Olha só, gente, essa questão aqui é aquele exemplo letra D que eu passei no quadro anterior, tá? Meio mais 3 tangente, x sobre 2 mais π. Observem lá no quadro anterior, hein? Olha só, é esse exemplo aqui que eu estou resolvendo com vocês agora, tá? Ó, meio mais 3 tangente de x sobre 2 mais π. Vamos começar? Respirem, respirem, porque a bronca é pesada, hein? Vamos lá, mas sem sacrifício a gente não chega em lugar nenhum na vida, não. Domínio, vamos lá. Identificando primeiro os coeficientes, tá? Vou fazer ele aqui no cantinho com vocês. Os coeficientes A, B, M e N. Quem é o coeficiente A? Meio, ok, show de bola, tá aqui, ó. Ah, a gente vai precisar? Não sei, se precisar, a gente já tem ele, tá? B, o B é o que multiplica a tangente. Para efeito de cálculo, descarte o sinal aqui, independente dele ser positivo ou negativo, descarte o sinal. B igual a 3, show de bola. Agora eu vou descobrir o valor de M. O M, gente, é aqui, ó, x sobre 2, metade de x, meio x. Então, o M vale meio. Tranquilo, bem fácil.
E o N? O N é o outro pedacinho dentro do ângulo, tá? O ângulo, repito, é isso tudo aqui, ó. É a tangente de quem? De x sobre 2 mais π. O N é aquele pedaço que não acompanha a variável x. Tranquilo? Basicamente está aí. Agora, eu falei com vocês que o ângulo é fundamental vocês identificarem, tá? O ângulo é exatamente x sobre 2 mais π. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou apagar isso aqui e escrever um pouquinho mais embaixo para não atropelar essa escrita aqui, tá? Então, vamos mudar aqui, um minutinho, show de bola, caneta pretinha, tranquilo, tá aqui, agora vai ficar mais bonitinho, ó. Domínio. Identificando o ângulo é x sobre 2 mais π. A gente sabe que dá para calcular a tangente de qualquer ângulo, desde que esse ângulo seja diferente de quem? De π sobre 2 mais kπ, ok? Sempre considerando k um número inteiro. Gente, feita essa parte inicial, basicamente agora acabou o exercício. Não, acabou nem tanto, né? Mas olha só, você pode, por exemplo, tirar o MMC de todos os pedacinhos dessa desigualdade. Por exemplo, debaixo do π aqui, ó, não tem umzinho? Ok. Debaixo desse kπ aqui, ó, não tem umzinho? Sim. Então, tu vai tirar o MMC de 2, 1, 2 e 1. Qual que é o MMC ali? Entre 2, 1, 2 e 1, o MMC é 2. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2, 1 vezes x, x, mais 2 dividido por 1, 2 vezes π, 2π. Ok, diferente de 2 dividido por 2, 1 vezes π, π. E lá no final, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes kπ. Então, vai ficar 2 vezes kπ. Tranquilo. Feito isso, o que vocês fazem agora? Vocês podem eliminar essa parte de baixo e simplificar apenas a parte de cima. A parte de cima eu vou apenas repetir, tá? Ó, x mais 2π diferente de π mais quanto? 2kπ. E agora eu simplifico, vou simplificando, ok? Por exemplo, o objetivo é sempre isolar o valor de x, tá? Se o objetivo é isolar o valor de x, esse pedacinho aqui que está somando, eu jogo ele lá para o outro lado com a operação inversa, que é a subtração. Então, o x fica isolado, ó. X diferente de quem? Lá do lado direito já tem toda essa expressão. Eu só vou repetir, ó. π mais 2kπ, e agora eu jogo esse 2 para o outro lado, subtraindo, menos 2π, ok? E melhora um pouquinho esse lado direito da desigualdade, dessa diferença. X vai ser diferente de quanto? Gente, eu vou somar ou subtrair ou efetuar essa continha aqui, ó. Quanto que é 1π menos 2π? 1 menos 2 vai ser menos 1, menos 1π. E eu falei com vocês agora há pouco que essa parte que tem o k, eu sempre deixo lá para o final da expressão, ó, mais 2kπ, ok? Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa malandragem que a gente vai fazer. Gente, esse menos π na circunferência trigonométrica significa o quê? Que você vai andar 180 graus pelo lado negativo. Só que não é comum você trabalhar com ângulos no sentido negativo. É comum, sim, você trabalhar com ângulos no sentido positivo. Então, vamos lá. Se você anda 180 graus pelo lado negativo, tu não para exatamente no local do π dos 180 graus positivos? Sim. Vou fazer aqui de forma bem simples, de forma bem rascunhada, tá? A circunferência trigonométrica para vocês. Olha só aqui, ó. Fiz a circunferência,
faço aqui rapidinho o eixo dos senos, faço aqui rapidinho o eixo dos cossenos e faço aqui o zero. Aqui você tem 0 grau ou 0 radianos, aqui você tem π sobre 2, aqui você tem π, aqui você tem 3π sobre 2 e no final você tem 2π. Você tem até aqui, passando aqui à direita, ó, qual eixo? Como é que chama esse eixo aqui? É o eixo das tangentes, ok? Se você quiser trabalhar, tranquilo. Olha só, você está andando aqui, ó, 180 graus pelo lado negativo. Então quer dizer que você sai desse pontinho zero, 180 graus, você cai exatamente aonde? Pelo lado negativo. Você cai aqui. E uma vez eu até comentei com vocês que as quantidades ímpares de π, positivos ou negativos, é essa galera aqui, ó. Então você pode muito bem falar que o menos π é congruente a π. Todas as quantidades ímpares caem sempre nesse ponto. Então, por exemplo, ó, 1π, 3π, 5π, 7π, 9π e assim por diante. Positivo ou negativo, né? Por exemplo, menos 3π, menos 5π, menos 7π, menos 9π e assim por diante. Mas de toda essa galera, o representante mais simples deles, quem que é? É o π. Então você pode substituir pelo π, porque menos π e π são congruentes entre si. Então você pode falar que o x vai ser diferente de π mais... Gente, é comum nessa partezinha aqui, ó, você deixar o k na frente dessa multiplicação. Porque aqui é multiplicação, 2 vezes k vezes π. É comum você deixar o k, ó, trocar de lugar aqui, tá bom? Então ficaria mais k vezes 2π. Sempre considerando o k um número inteiro. E aí você finaliza o seu exercício, ok? Qual que é o significado dessa resposta? Significa o seguinte: nessa questão número 2, só é possível você calcular essa função se esse ângulo aqui, ó, x sobre 2 mais π, se esse ângulo x sobre 2 mais π for diferente de π sobre 2 mais kπ. Ok, mas para que o ângulo seja diferente de π sobre 2 mais kπ, é necessário que o x seja diferente desse ângulo aqui, ou dessa família de ângulos congruentes, tá bom? Saindo do π, você anda em intervalos de 2π. Então, saindo do π, você anda em intervalos inteiros de uma volta completa. Saindo do π, onde que está o π na circunferência? Na circunferência trigonométrica, o π está aqui, ó. Então, se você sai daqui e anda em intervalos completos de 360 graus, você sempre vai cair nesse mesmo pontinho vermelho. Só que esse pontinho vermelho é exatamente o que? Se você pega esses valores de x aqui, ó, pertencentes a toda essa família, na hora que você substituir o x aqui, ó, x sobre 2, e depois acrescenta 180 graus, quando você fizer a tangente desses ângulos, as tangentes sempre vão cair ou aqui na parte de cima ou aqui na parte de baixo. Para que isso não aconteça, o x vai ter que ser diferente dessa galera, porque se for igual, os ângulos vão cair ou aqui ou aqui. E não é possível calcular a tangente desses pontos. Ok, gente? Então a resposta dessa número 2 é exatamente isso, ó. O x vai ter que ser diferente de π mais k vezes 2π. Tá bom? Bem, isso é o domínio. E como que seria a imagem? A gente já aprendeu que não existe restrição para a imagem na função tangente. Ou seja, a imagem é qualquer número real. Todos os números reais, positivos, negativos, incluindo o próprio zero, podem sim perfeitamente, sem qualquer problema, ser imagem de algum ângulo para a função tangente. Tá?
Agora, a imagem está ali e o período. Bem, o período da função tangente é 1π dividido pelo módulo de m. E o m a gente já separou lá em cima. Quanto que vale o valor de m? Meio, tá bom? Então, vai ficar π dividido por módulo de 1 sobre 2. Gente, módulo de 1 sobre 2 significa o que exatamente? Módulo de 1 sobre 2 é simplesmente 1 sobre 2. E aí você tem uma divisão, ó, π dividido por meio. Divisão de fração, repete a primeira, π, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1 sobre 2? É 2 sobre 1, tá? E aí você simplesmente faz essa continha. Você chega à conclusão que o período vai ser 2π sobre 1, ou simplesmente 2π radianos, ou, se quiser colocar em graus, 360 graus, tá? O que significa esse período? Nessa função desse exercício número 2, você encontrar o período igual a 2π ou 360 graus, significa o quê? Que você tem para essa questão número 2 que dar uma volta completa de 360 graus para que o processo se repita. Apenas com uma volta completa de 360 graus, você pega uma vez todos os valores positivos do eixo da tangente, todos os valores negativos do eixo da tangente, incluindo zero. Isso vai acontecer apenas se você der uma volta completa de 360 graus. Diferente, vou voltar ao quadro aqui, ó, diferente da questão número 1. Na questão número 1, você chegou à conclusão que o período era de 180 graus, ou seja, com apenas meia volta na circunferência trigonométrica, você pega para a imagem todos os positivos, todos os negativos, incluindo zero. A partir desses 180 graus, você pega de novo, ou seja, começa a repetir esse processo de pegar os reais positivos, os reais negativos, incluindo zero no eixo das tangentes, ok? Basicamente é isso que vocês têm. E aí, só para finalizar, eu quero mostrar para vocês quais são os gráficos desses dois exercícios, 1 e 2 para vocês. Observem aqui, por favor, a partir de agora. Vocês têm aí o tradicional programa que eu basicamente uso para a construção de gráfico, que é o GeoGebra. Lá embaixo, na caixinha de entrada, eu vou representar a primeira função, tá? A primeira função que eu criei era f de x exatamente igual a quem? A 2 menos a tangente de um ângulo. Quem era o ângulo? X menos π sobre 3, ok? Olha só, gente. A função apareceu aqui no cantinho esquerdo superior para vocês, ó. Esse aqui foi o exercício número 1. f de x igual a 2 menos tangente de x menos π sobre 3. Aqui é o plano cartesiano, aqui eixo x, eixo y. Eu vou até modificar o eixo para vocês aqui, tá? Então, um minutinho, por favor. Deixa eu mudar o eixo x, vou colocar as unidades em radianos, de 90 em 90 graus. Então, vocês têm aí, ó, o gráfico daquele exercício número 1. Olha que bacana. Olha só que bacana. Se deram conta? Olha só, esse gráfico, ó, desse pontinho aqui até esse pontinho aqui é um período. E vocês perceberam lá nesse quadro anterior, né, no exercício número 1, que o período era de 180 graus. Se você pega esse ângulozinho exatamente aqui e calcula esse ângulozinho exatamente aqui e calcula a distância entre esse ângulo e esse ângulo, tu vai perceber que é uma distância de 180 graus. Agora, o gráfico ele sobe infinitamente. Olha só, vou diminuir o zoom aqui, ó. O gráfico sobe infinitamente, ó, para cima e para baixo. Perceberam? Não tem limitação aqui, ó. Ele simplesmente vai subindo, 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 subindo infinitamente, tá? A mesma coisa ele vai descendo, 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 descendo infinitamente.
Agora eu vou fazer o gráfico da função 2, tá? Eu vou criar, não a função f, vou criar a função g, só para vocês terem os mesmos gráficos, tá? Um sobre o outro. Mas é o mesmo gráfico da questão número 2, tá? Vou chamar de função g só para dar um nomezinho diferente, para não misturar aqui no GeoGebra. G de x era exatamente meio, mais, quanto exatamente? 3, que multiplica a tangente de um determinado ângulo. Quem era o ângulo? O ângulo era x sobre 2 mais π, salvo engano, tá? Exatamente. Olha só que interessante. Observem que aqui, ó, é a função número 2 que eu resolvi agora para vocês, tá? Esse vermelhinho aqui, ó. E aí, o gráfico vermelho, eu coloquei ele de propósito junto com o gráfico azul para vocês perceberem, tá? Os dois gráficos posicionados um em cima do outro. Então, o vermelhinho é o gráfico do exercício número 2 e o azulzinho é o gráfico do exercício número 1. Entenderam? Podem observar que no vermelhinho, ó, a distância que vai desse pontinho aqui até esse pontinho aqui, nesse gráfico vermelho, a diferença é de 360 graus. Não dá para a gente ter uma noção muito real agora não, tá? Mas desse pontinho aqui até esse pontinho aqui, essa distância é de um período, 360 graus, de acordo com o exercício número 2. E o gráfico vermelho sobe infinitamente, vai pegando todos os valores positivos para cima, óbvio, e desce infinitamente, pegando todos os valores negativos, óbvio que para baixo, tá bom? Bem, espero que vocês tenham entendido. É uma aula realmente mais pesada, porque função tangente é mais complexa, é mais elaborada, mas, repito, vocês têm que se dedicar o máximo que vocês puderem, especialmente nessa aula, porque realmente é uma aula que demanda uma concentração, um esforço, uma dedicação a mais, ok? Obrigado pela atenção de vocês, beijo no coração de cada um e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!